nos últimos dias. Os torcedores do Manchester United estão muito, mas muito contentes mesmo com a notícia de que o Solskjaer fica, né, Fred Caldeira? Só que não, né? Só que não estão contentes. Exato. Então, parece que vai ficar mesmo, pelo menos até o próximo jogo. O Manchester United visita o Tottenham nesse sábado em Londres pela Premier League. E até por ter esse ato aí de uma semana praticamente entre os dois jogos, né? O atropelo imposto pelo Liverpool e visitar o Tottenham, parecia que era o momento, né? Não ia ter um jogo na quarta-feira, não ia ter um jogo na terça-feira, não ia, enfim, ter um compromisso no meio de semana para você ter tempo de tomar essa decisão. Apesar do nome de Antônio Conte ter sido muito mencionado e ainda ser, em grande parte da imprensa inglesa, a informação do momento e de vários veículos, tá? Do Guardian, do Athletic, do Telegraph, enfim, praticamente de todo mundo que vale a pena confiar na informação, é de que a diretoria resolveu dar mais um voto de confiança a Solskjaer. Esse voto de confiança, ele é só para o jogo contra o Tottenham? Esse voto de confiança, ele é até dezembro? Dezembro virtualmente é metade da temporada, mas é quando esquentam as coisas por aqui e você tem um jogo há praticamente 3 dias. Então dezembro pode parecer na teoria a metade da temporada é interessante você reavaliar, mas nem tanto, né? Porque o cara que chegar vai ter que chegar a 120 por hora. Se chegasse agora, já ia chegar a 100 por hora, né? Porque a sequência é Tottenham, Atalanta e Manchester City. Só isso que o Manchester United vai ter entre os 2 sábados. O sábado agora que vem e o outro sábado contra o City. Então, não sei até quando vai esse voto de confiança, mas a informação de momento é essa. A diretoria ainda acredita no Solskjaer, quer dar mais tempo para ele com o atual elenco, quer o Sir Alex Ferguson, que é um conselheiro não oficial, porque ele não tem cargo, mas tem influência, ele também está do lado do Solskjaer, como sempre esteve, desde da escolha do ex-jogador como treinador. Então, esse Manchester United vai seguir como está. Pelo menos na teoria, em termos de quem está no comando técnico. Se continuar como está dentro de campo, isso vai ter que mudar, Tati. Situação complicada do Solskjaer, mas mais complicada eu acho que para o torcedor do Manchester United, que tem aquela esperança de que alguma coisa vai mudar e tal, e continua tudo igual. Antes da gente entrar nos debates, que vamos fazer algumas enquetes para entender essa situação do Solskjaer, agradecer o Mantolover, porque ele é um sub do meu canal e eu agradeço os subs do meu canal aqui também. O Indo Mussum mandou pra gente bits com a seguinte mensagem: pequeno no esportivo, grande nos valores, viva o Raio Vallecano da classe operária. O Indo Mussum tá torcendo pro Raio. Raio que faz um baita o maior de Madrid. O maior de Madrid, viu? Depende da perspectiva. O Raio Vallecano que faz um baita início de temporada no Campeonato Espanhol, que é um dos destaques deste Campeonato Espanhol. Mas vamos para Solskjaer, porque o Fred nos trouxe algumas sugestões de enquete para a gente debater este tema, com a decisão da diretoria do Manchester United de manter o Solskjaer. E o Pseudo, ou o João, eu não sei qual dos dois vai lançar a enquete, vai lançar a enquete já. Perguntando para vocês, que a gente quer que vocês participem aqui do nosso debate, inclusive arrasta aí aquele sub, manda aqueles bits para participar do debate. Se o Manchester United acertou ou não em manter o Solskjaer neste momento, com todo esse contexto que o Fred trouxe aí, de talvez ser um momento adequado de pensar, de mudar em técnico, não. O cara fica, o cara continua. Então, enquete já deve estar no ar, eu não sei. A gente espera que sim. E jogo para ti, Arthur. Foi uma decisão acertada? Não era o momento, talvez, de dar uma chacoalhada nesse United? Já passou o momento, né? Na verdade, assim, eu sou um entusiasta do treinador ter tempo para trabalhar e ciclos. Eu acho que isso é importante e fundamental, né? O jogador ter tempo dentro de campo, o treinador ter tempo. O futebol hoje, cada vez mais vai ser assim, ele cobra tempo, né? Ninguém tem mais paciência com nada. Só que, se você pegar a trajetória do Solskjaer como treinador, ele cai de paraquedas no Manchester United, né?
Ele tinha treinado o que? O Molde antes, o Frederico? E o Cardiff. E o Cardiff. Como é que é? Como é que é? Faz aí. Que eu me arrepio. O Cardiff. Eu vou pegar um avião agora. Não consigo nem falar isso aí, gente. Não, é assim. Ele caiu de paraquedas no Manchester United. Ele não teve currículo para estar lá. Óbvio que ele é um legend do clube, é uma lenda do clube. E é por isso que ele assumiu com carinho e respaldo dos torcedores, né? A gente até viu depois da goleada contra o Liverpool, a galera, torcedor do Manchester United, tirando foto com ele na frente do estádio. Tem gente que acha que é loucura, mas aquilo lá tem a ver com a idolatria do Solskjaer como jogador. Tudo bem. Eu também fiquei meio impressionado com essa cena, mas ok, jogador, fez a história que fez, muito importante na história do United, treinador. Ele assume como interino em 2018. Me corrija se eu tiver alguma informação errada. Depois ele assume como como é que é? Interino e permanente, né? Enfim, permanente, definitivo. Assume como definitivo em 2019. De lá para cá, ele consegue realmente tirar o United de algumas crises dos treinadores anteriores, mas não consegue nenhum título expressivo, nenhum título relevante para o United. E mais do que isso, ele não consegue manter o time jogando bem e vive uma montanha-russa de emoções há muito tempo. O Manchester United chegou à final da Europa League e perdeu para o Villarreal. O Manchester United do José Mourinho, não vou ficar defendendo o Mourinho aqui, porque eu gosto de fazer isso, mas não vou fazer isso aqui, ganhou a Europa League e mesmo assim foi sacado do comando da equipe. Então eu acho que o ciclo foi dado desde 2018, nós já estamos em 2021, e ele não conseguiu fazer do United aquilo que se espera do Manchester United. E ele tem peças para isso. O elenco do Manchester United é um dos mais fortes do mundo. E trouxe nessa temporada jogadores-chave para complementar um time que já era muito forte. Trouxe o Varane, trouxe o Cristiano Ronaldo, já tinha o Bruno Fernandes, já tinha também trouxe o Sancho, é verdade. Esses caras também merecem ser cobrados, né? O Sancho mais até do que o próprio Cristiano Ronaldo, o Varane que acabou se lesionando e tal. Mas assim, eu acho que esse ciclo do Solskjaer já terminou. Ele foi importante num determinado momento para apaziguar a casa, mas ele não está conseguindo extrair o que esse time do Manchester United pede. E aí, eu vou usar um exemplo de um treinador, viu, Tati, que dançou, deu espaço para outro, bem similar nessa questão de ídolo, né? E que as coisas deram certo. E foi na temporada passada. O Chelsea, o Lampard, não estava mais conseguindo extrair e teve um bom momento no Chelsea, né? Importante que se diga isso, promovendo jovens jogadores. Teve seu papel, cumpriu seu papel. Não estava mais conseguindo extrair o que o Chelsea necessitava. Foi mandado embora, trouxeram o Thomas Tuchel, o time bateu o campeão da Liga dos Campeões. Então, talvez essa chacoalhada faça bem nesse momento. Não quer dizer que você precisa trocar de treinador toda hora, mas nós estamos falando de um ciclo que já está durando desde 2018 e o Manchester United hoje tem time para brigar por muito mais, não pode tomar 5-0 do Liverpool em casa. Eu acho que, assim, se você compara com o ciclo do Mourinho, tá? O Manchester United ganhou títulos, no plural, né? Ganhou a Europa League, que o Arthur lembrou, ganhou a Copa da Liga Inglesa e ganhou a Supercopa da Inglaterra, que aqui internamente é um debate se é um título que vale ou não, mas enfim, todo mundo conta e o Mourinho tá mais do que certo em contar. Eu acho que o Solskjaer, olhando para o legado, ele deixa para o próximo treinador, e eu falo deixa porque ele não está sendo demitido agora, mas ele vai ser, em algum momento em breve, porque não está indo para lugar nenhum esse Manchester United. Então ele deixa para o próximo treinador um Manchester United muito melhor do que deixou o José Mourinho. Taça é importante, eu entendo tudo isso, mas eu acho que enquanto um cara de transição, e acho que, enfim, o Solskjaer está mais do que provado que ele não é um cara de finalização de trabalho, ele é a transição que o Lampard foi para o Tuchel, como lembrou o Quesada, ele é a transição que o Manchester United precisava que acontecesse desde a saída do Ferguson. O Moyes não foi, o Van Gaal não foi, o Mourinho não foi.
Então, o Manchester United tem no Solskjaer um cara que soube fazer esse trabalho. A gente está vendo aí média de pontos por jogos na Premier League. O Mourinho é o segundo atrás do Ferguson. O Solskjaer já ultrapassa o Mourinho no número de jogos, né? Na Premier League, no comando, evidentemente, só do Manchester United. E está em terceira colocação, melhor do que Van Gaal, melhor do que Moyes. Assim, eu acho que as peças que o Solskjaer consegue trazer são méritos também dele, por conseguir uma comunicação melhor com a diretoria, para atender os desejos que ele tem. Comunicação essa que era muito ruim com o Mourinho e que era muito ruim com o Van Gaal. Então ele consegue, pouco a pouco, mudar esse elenco, dispensar, não todos, mas, enfim, grande parte dos que tinham que ser dispensados. Ashley Young, Chris Smalling, Andreas Pereira, entre outros exemplos de jogadores que não tinham por que estar no elenco do Manchester United. E agora ele consegue entregar um elenco muito melhor. A questão é que, eu concordo com o Arthur, é isso, assim, acabou já. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que esperar, né? O Solskjaer, ele é um cara que não tem repertório tático, ele é um cara que não tem a confiança dos jogadores, taticamente falando, tá? A relação dele com o vestiário, de acordo com as informações aqui, é muito boa. Que ele é um cara legal, gente boa, mas enfim, gente boa também sou, né? E vocês também são, e nem por isso a gente está ali comandando o Manchester United. Ele precisa ser bom a ponto do que o Manchester United quer agora, porque a fase de transição que ele soube fazer já acabou. O Manchester United precisa conquistar títulos. E não é conquistar uma Copa da Liga, não é conquistar uma Europa League. O Manchester United precisa conquistar a Premier League, precisa conquistar a Liga dos Campeões. Ou pelo menos estar ali para brigar. E não vai conseguir com o Solskjaer. Pode conseguir muito bem com esse elenco. Mas acho que a hora de trocar é nesse ano de 2021. Não sei em que ponto, mas dá para salvar a temporada ainda. Se demorar mais do que isso, se demorar mais do que o Chelsea, que demitiu em dezembro também, né? O Lampard trouxe o Tuchel. Dezembro. Se demorar mais do que isso, acho que pode... uma das últimas temporadas da carreira do Cristiano, por exemplo, podem ficar mais uma vez, como a temporada passada dele, como coadjuvante. Aqui na nossa enquete, mais de 70% acha que o United errou em manter o Solskjaer. Ele vai cair? Ele vai cair na próxima janela de seleções. Eu ia dizer, que daqui a 2 semanas, tá? Tem essa, o restinho dessa semana, a semana seguinte, depois já são as seleções. Se ele não caiu agora, muito provavelmente vai cair ali, porque agora tem Tottenham e Manchester City, que é antes das seleções, né? E Atalanta. E Atalanta. Então tem 3 jogos, que provavelmente vão ser os 3 jogos, os últimos 3 jogos do Solskjaer. Olha só, agradecendo e pedindo também, porque a gente não tá aí, nem aí, a gente pede sub. E o Breno GF já é um sub aqui da TNT Sports. Então, obrigada, Breno, pelo sub com o Prime. Que quem tem Prime é sub de graça. Não tem que pagar nada. Só por ser Prime, você já é sub. Mas tem que dar o sub, dar lá, escolher, quero ser sub, taca. Mas se tem Prime, é de graça. Então, já agradecendo aí o Breno e pedindo mais sub, né? Porque a gente mendiga sub aqui na cara dura e não estamos nem aí. Vamos passar para o próximo ponto sobre Solskjaer, porque como o Fred falou e a gente estava bem falando, ele não caiu agora, mas muito provavelmente ele caia nos próximos dias, porque de momento eles mantêm ele, mas a gente não sabe até quando. Então, nós vamos para o futuro e já nos imaginamos o que pode acontecer até lá. Então, a seguinte enquete que o Pseudo vai colocar na tela para vocês votarem também é: quem deveria ser o técnico do Manchester United? A gente vai botar a opção Solskjaer, porque ele continua de momento. Vamos colocar a opção Conte, a opção Zinedine Zidane e a opção outro, que vocês podem escolher aí, outra opção, caso acreditem que outro técnico podia assumir o Manchester United. Eu já vou trazer a minha opinião antes de todas, porque sim. Primeiro que eu acho, eu já trouxe aqui, né, informações que circulavam aqui na imprensa espanhola, que o Zidane meio preocupado com o idioma, que ele não fala muito bem inglês, ele não domina o inglês, e a sensação que eu tenho, e já é de muito tempo, é que o Zidane vai esperar para ver se ele vai ter alguma oportunidade na seleção francesa. Zidane se encheu o saco de clube depois da última passagem pelo Real Madrid,
E ele quer um dia treinar a seleção francesa e ele acha que dá para esperar mais um pouquinho, né? Porque o dinheiro não é o problema, ele pode ficar aí ano sabático até o final da Copa, enfim. Ele pode ficar uma vida sabática. Ele pode ficar uma vida sabática também, não tem problema. Mas eu não vejo o Zidane, assim, até porque o Zidane é um cara que eu acho que ele vai escolher os clubes que ele treinar pela relação que ele tem. Por exemplo, a Juventus, eu não descarto que um dia o Zidane treine a Juventus. Porque o Zidane tem uma relação de um carinho muito grande com a Juventus. Eu não sei se o perfil do Zidane é de assumir uma bronca dessas aí do United, porque o Zidane não é um cara que precise disso aí, entendeu? Ele não é um cara que eu vejo querendo se estabelecer como grande treinador de clube. Ele é um cara que vai fazer o que gosta e o que dá prazer. E eu acho que ele está esperando a oportunidade na seleção francesa. Se fecharem todas as portas para ele, talvez ele pense em um outro clube, talvez ele reconsidere. Mas eu não vejo ele aceitando o United. A gente já falou, e para mim, zero dúvidas, eu ia no Conte já. Falaria para os jogadores, é o seguinte, a gente vai porque é a opção mais a curto prazo que a gente tem para resolver esse problema. E depois a gente vê o que faz. Eu iria com o Conte. Eu não sei vocês se seria a opção de vocês também. Só para lembrar, o Arthur vai trazer o ponto dele. O Ten Hag também está sendo especulado. Técnico do Ajax. E que faz o bom trabalho. Inclusive, o Ten Hag foi o vice para o Mourinho, né? Naquela Europa League que o Manchester United venceu contra o Ajax. Vocês enxergam, Arthur, tu enxerga o Ten Hag com este elenco do Manchester United? Queria ver. Não consigo prever o futuro, mas queria ver sim, porque o Ten Hag tem muito boas ideias de futebol, né? E assim, não é um cara que está surgindo agora. É um treinador que conseguiu já emplacar uma excelente campanha com o Ajax muito limitado, consegue trabalhar muito bem jovens jogadores, e o Ajax hoje, atenção ao que eu vou dizer, dentro dos times da Liga dos Campeões da Europa, é um dos que joga o melhor futebol ao lado de Bayern de Munique, Liverpool. Tudo bem, o grupo do Ajax é um pouco diferenciado do que essas duas equipes, né? E a gente precisa ver se a Ajax sendo experimentado também contra outras equipes mais fortes. Mas o Ten Hag é um nome que me agrada, né? Ele já foi especulado, por exemplo, no Bayern de Munique para substituir, naquela época, antes do Hans Flick, o Niko Kovac. Era um dos nomes em cima da mesa. Fala bem inglês, já tem essa vantagem. E o Manchester United poderia apostar, mas eu não sei se agora é hora de apostas. Essa é a grande questão, né? Eu para mim, Tati, a Tati trouxe o ponto de vista do Zidane. E é perfeito. Eu vou trazer o ponto de vista do United. Para mim, o Zidane era o cara, tá? Porque o Conte, apesar de ser um bom treinador, um treinador titulado, né? Um cara que já venceu onde passou, e um cara que mexe bastante com a equipe de uma hora para outra, ele exige coisas e dá resultados práticos muito rápido. O Zidane, para mim, é o cara no sentido, não taticamente da coisa, mas é o cara para dominar esse vestiário, para ter o respeito de todo mundo e para também colocar em prática ideias de futebol que a gente já viu no Real Madrid que ele tem. Aliás, o Zidane, na última década, o treinador com mais títulos da história da Liga dos Campeões. Um dos que tem mais, né, Tati? Tem alguém acima do Zidane de treinador? Tem. O Zidane é o único técnico da Champions, consecutivo. Consecutivo, né? Mas tem técnico com mais título que o Zidane, sim. Então, cabe a pesquisa aí. Mas assim, da última década ou do século... não, última década. O Zidane é o cara que mais venceu e tem seus méritos táticos também, porque tem gente que critica, né? Mas tem seus méritos em campo também. Então, eu acho que é um cara que conhece extremamente bem o Cristiano Ronaldo, foi campeão da Liga dos Campeões e arrancou o melhor do que o Cristiano Ronaldo tinha para mostrar. Vai ter o respeito de jogadores franceses dentro dessa equipe, aí eu estou falando nominalmente, sei lá, Martial, Pogba, o Varane, né? Vai ter o respeito dos mais jovens, porque é o Zidane, e isso faz muita diferença no trato com os jogadores, e é um cara que é mais easy do que o Conte. Eu imagino, por exemplo, gente batendo de frente com o Conte, e isso pode ser perigoso. Então, meu voto, pensando com a cabeça do dirigente do Manchester United e não com a cabeça do Zidane, se é bom ou não, eu tentaria
eu tentaria o Zidane. Agora, o Ten Hag não é uma má, hein? Gostei da sugestão. Quem que deu, hein? O pessoal aqui no chat muito enlouquecidamente falando do Ten Hag, inclusive na enquete que a gente lançou, o Conte ganhou com 54% dos votos, o Zidane foi segundo com 30% e o outro ganhou em terceiro com 11%, ficou em terceiro com 11% e o nome mais citado é do Ten Hag, Fred. Ten Hag está sendo especulado por aqui, mas eu acho difícil, por mais que seja o Manchester United batendo na porta, que ele, com a ligação e a história que ele tem com o Ajax, ele deixa o Ajax no meio de temporada. Então, não sei se seria tão acessível assim e também teria um pé atrás em apostar nesse momento, como o Arthur disse. Assim. Eu ainda acho que, assim, o pessoal vai me xingar pra caramba agora. Eu acho que o treinador certo para o Manchester United deixou passar, que se chama Maurício Pochettino. O Pochettino ficou no mercado tanto tempo antes do PSG, enquanto o Solskjaer ficava naquele balança, mas não cai, que eu acho que Maurício Pochettino, um cara que um excelente trabalho já na Premier League, seria um cara que poderia fazer um trabalho a longo prazo. Eu sei que agora é até quase que uma heresia falar de Pochettino nesse momento. No chat já, Fred, só para te avisar. Eu sei. Mas eu imagino que quem tenha acompanhado o trabalho do Pochettino no Tottenham entendo o que eu estou falando. Tirando isso, olhando para as opções agora... Passou um outro bonde, já que você falou de bonde que passou, o tal do Julian Nagelsmann que está no Bayern de Munique agora. Sim, exatamente. Esse eu ouvi que estava só esperando o Guardiola não renovar com o City. Quando renovou... É que eu não sei se o Nagelsmann gostaria do United. Aí eu tenho a minha dúvida, Arthur Quesada, se ele não estava de olho num outro tipo de elenco aí, um outro tipo de que projeto. quando um alemão, e o Nagelsmann é torcedor do Bayern de Munique, né? Quando um treinador alemão vê o Bayern batendo na porta, já é muito difícil. Agora, eu nesse momento, todos são arriscados, tá? Eu acho que o Zidane é um cara que precisa trabalhar em outro clube. Eu preciso ver mais do Zidane do que... O Zidane não tá muito preocupado com o que tu precisa ver, o Fred. Eu sei. Ele tá preocupado com ele. Na verdade, não tá nem a ver com a minha existência. Ele tá aqui no chat, Ele tá lá, batendo foto, colocando no Instagram, e ele tá zero preocupado com isso aí. É que eu acho que o Zidane... enfim, eu ainda gostaria de ver mais dele para entender se ele é um cara de primeira prateleira, apesar dos títulos que ele conquistou com o Real Madrid, etc. e tal. O Conte, aí então acho que o Zidane é um risco técnico mesmo, tático como treinador. O Conte acho que é um risco zero tático, técnico. Quem fala, você vai jogar com linha de 3. Não é assim, acho que o Conte já mostrou em vários momentos da carreira que ele pode jogar com uma linha de 4, e acho que uma linha de 3 no Manchester United seria uma temeridade, quando você olha para os zagueiros à disposição, e mesmo os laterais não são como o Walker no City, por exemplo. Ele é um terceiro zagueiro para o City, né? O Aspilicueta é um terceiro zagueiro para o Chelsea. No United, talvez o Wan-Bissaka, mas o Shaw nem um pouco. Enfim, acho que ele jogaria com uma linha de 4 tranquilamente, e o risco seria comportamental, é evidente. Mas eu prefiro um risco comportamental do que um risco de você estar tentando com um balde tirar a água do Titanic, meu irmão. E é isso que está acontecendo com o Solskjaer. Tem um balde ali tentando tirar água e o Titanic está lá quase partindo ao meio. Então, assim, ou traz um cara com algum grau de risco, beleza, não vai ter nenhum técnico perfeito no mercado nesse momento, ou traz esse cara agora, ou você corre o risco de deixar o bonde do Conte passar, ou de deixar o bonde do Zidane, e aí depois, meu amigo, o que vai acontecer contigo? Então, assim, eu iria de Conte sem nem pensar muito. Faz um contrato de 2 temporadas, vai durar 1,5 mesmo, assim, ele vai fechar essa, vai fazer a seguinte, depois vai sair brigado, tá tudo certo, não e já planeja... A seguinte, hein? Acho que ele termina essa. O meu único medo é ele bater de frente com quem não pode bater de frente. Porque o Conte é piroca. Mas eu acho, é piroca da cabeça. Assim, o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente vencedor. Ele, aqui no Real Madrid, ele batia muito de frente com o Sérgio Ramos, por exemplo, que eram o vestiário era meio dividido, tá? Entre os dois.
E o momento em que eles chegaram a um acordo que os dois querem a mesma coisa, que é ganhar, deu tudo certo. Então, eu acho que com o Cristiano, se o Conte chega e diz assim, ó, eu vou resolver os problemas disso aqui para que tu possa brilhar, meu querido. Exato, sem ter mais 2 anos de contrato, filhão. E deu! É isso. O Cristiano só quer isso, Arthur. Ele só quer estar tranquilão lá para fazer o dele. Então, eu não acho que nesse ponto seria um conflito. Acho que seria Mais pior fácil para ter um um- Pogba da vida do que É para o isso. Cristiano Ronaldo. Tirou as palavras da minha boca. Exatamente isso. Mas aí também, até que ponto o Pogba é o cara que revoluciona lá o vestiário do Manchester United, também não Não, mas sei. assim, Então... se o Pogba, que não deu certo com o Mourinho e não tá dando Exato. com o Solskjaer, não der certo com o Conte, o problema é o Pogba, gente. Exato. Mas isso a gente já sabe disso. Né? Assim, O Pogba então, deve assim, o estar... medo de perder o Pogba se trouxer o Conte, eu acho que não deveria entrar em conta. Porque se o Pogba for problema com o Conte, é porque o Pogba é um problema constante para o Manchester United. Então, assim, se perder o Pogba porque ele arrumou problema, melhor para o clube. Tem um @Zinedine Zidane que está direto aqui nas lives, já nos avisaram, não sei se é o Zizou ou não, mas o Pogba deve estar torcendo, já deve ter ligado várias vezes para o Zidane, vem para cá, por favor, me ajuda, me salva, me tira dessa e tal e tal. O seguinte, ó, deixa eu falar aqui, o Ida Mussul mandou 10 bits fazendo a seguinte pergunta: Solskjaer e Koeman, ambos a 80 km por hora, nas mesmas condições de pressão e temperatura, quem chega mais longe? Eu acho que o Koeman vai mais longe, hein? Eu acho que o Koeman vai mais longe, mas daí é uma também. questão... Não, o Koeman fez um bom trabalho na seleção da Holanda. Mas no Barcelona não tá sendo um bom trabalho. Não, só sim, que sim. Mas, 12 exemplo, milhões de euros pesa bastante hoje na conta do Barça. Entre o Solskjaer, e que fez um bom trabalho com o Molde, e o Koeman, que fez um bom trabalho na seleção da Holanda, nas mesmas condições de temperatura climáticas, aí que nem o nosso colega falou, Mas eu quero ver se o Koeman vai durar 3 anos como o Solskjaer está durando. Aí tem essa também. Olha só, o Prof. Pontes completou 8 meses como sub aqui da gente. Ele mandou o seguinte: mais um mês juntos com essa equipe fantástica. Informação, transmissão e entretenimento aqui a gente encontra. Abraço para todos vocês dessa equipe maravilhosa da TNT. Um abraço para você, o Prof. Pontes. Ele tá falando da gente mesmo? Não, deve ser dos que fazem live na segunda e na terça. Aqui é só um bônus.